Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou Alberto Samucuta, eu sou psicólogo clínico e eu quero falar um pouco com vocês sobre amadurecimento. Por que é importante amadurecer? Com muita frequência nós ouvimos psiquiatras, psicólogos, ah, líderes religiosos, pessoas em geral falando sobre a importância do amadurecimento. E muitas das vezes fica para nós essa dúvida, mas afinal de contas, por que amadurecer? Por que isso é importante? Por que eu deveria amadurecer? Por que você deveria amadurecer? Eu quero falar um pouco com você sobre esses assuntos ou sobre esse tema hoje. Muito bem, ah, eu quero partir de uma metáfora, porque eu acho que vai esclarecer melhor a nossa conversa nesse nosso primeiro vídeo longo, vamos dizer assim. Considere que você tem uma árvore, existe essa árvore. Vamos imaginar que seja uma mangueira. Eu lembro que quando eu estava em Angola, a minha casa tinha cerca de 3 mangueiras. E para nós era sempre muita alegria, porque, enquanto crianças, obviamente, porque cada uma delas dava fruto, ficava madura em tempos diferenciados. Então a gente nunca ficava sem manga em casa. O que ocorre é que se nós partimos do pressuposto de que, ok, você sabe que você tem uma mangueira em casa e você vai até ela em busca de uma fruta nessa expectativa, sabendo que você que está no período necessário ou no período próprio para que essa mangueira possa dar o seu fruto, se você chega e você encontra a maioria das mangas maduras e uma delas ou duas delas não estão maduras como o resto das outras, qual é a impressão que isso te causa? Você pode dizer, não, ela tem o seu próprio tempo e ela não amadureceu. Mas mesmo para fazer esse tipo de declaração, você vai passar por um certo desconforto, ainda que seja visual, pelo fato de que o momento é propício, existem outros tendo a mesma reação e você tem uma, duas, três, que seja, mangas que não estão amadurecidas. Ora, nós não chegamos para essa fruta ou para qualquer uma fruta e dizemos assim, amadureça. Nós não fazemos isso. Seria inviável. Mas o grande ponto é que, no caso de seres humanos, que somos seres de consciência, o apelo ao amadurecimento é porque, se não ocorre esse amadurecimento, se ele não ocorre, se a pessoa não amadurece, você tem um desconforto muito semelhante a essa metáfora que eu estou dizendo, que eu acabei de falar para você no começo. Que desconforto é esse? Se no primeiro caso era apenas um desconforto visual, aqui o que está acontecendo é uma espécie de desconforto no sentido de que, olha, já era para você estar maduro ou já era para você ter certas atitudes e você ainda não tem. Então, esse é um desconforto. Então, quando profissionais e qualquer pessoa que seja diga para você ou para qualquer uma outra pessoa, amadureça, você já deveria ser maduro, é porque há o pressuposto de que você já deveria estar fazendo certas coisas que não estão acontecendo. E é importante que você amadureça, é importante que você fique pronto, é importante que você saia do ponto que você está para o próximo ponto, em ordem de você começar a ter as atitudes que são esperadas de você nessa fase que você está. Então, esse é um pouco da problemática, mas, ok, essa é uma primeira parte que eu queria falar com vocês. Então, se alguém perguntar para vocês, tá, mas por que eu deveria amadurecer? Olha, você deveria amadurecer porque isso significa que você vai estar dentro do período específico, dentro da estação que você deveria estar. Você vai estar em certa linguagem, você vai estar colocado, instalado dentro do momento que você de fato está vivendo. Se cada fase, pense nisso como um jogo, tá? Pense nisso como um jogo. Não que a vida seja um jogo, mas vamos usar essa metáfora. Considere que em cada etapa do jogo, para que você consiga passar para o próximo jogo, você precisa ter um conjunto de habilidades. Pense que isso é uma missão. Você precisa ter um conjunto de habilidades necessárias para passar para a próxima fase.
em ordem de você conseguir passar para o próximo nível, você precisa desenvolver ou conquistar uma série de habilidades e capacidades que vão ser submetidas a teste. Então, geralmente existe um desafio específico para cada teste, e na medida em que você conseguir passar por esses desafios específicos desse teste, então você vai passar para o próximo nível. Só que se você não pegar os recursos, as armas, o que quer que seja, as virtudes, se você não conseguir absorver as habilidades, as características necessárias da fase que você está, para então enfrentar os desafios da fase que você está, você não consegue passar para o próximo nível. Você não consegue passar para a próxima fase, porque cada fase requer um certo nível de dificuldade. Então, essa metáfora, primeiro a metáfora mais própria da natureza, e agora essa metáfora relacionada a jogo, a uma coisa mais lúdica, expressa a mesma realidade. Se você não amadurece, você não consegue passar para o próximo nível de amadurecimento, você não consegue estar instalado e, portanto, responder às demandas específicas da fase que você está. Muito bem. Agora que nós já estabelecemos de uma maneira que me parece razoável a importância do amadurecimento e por que ele é importante, vamos falar um pouco sobre quais são as consequências de não amadurecer. A gente não precisa ir muito longe. Você pode conhecer alguém na sua família, alguém na sua casa, alguém no seu grupo de amigos, talvez até você, que está sempre desajustado. As pessoas contam com essa pessoa e, inevitavelmente, essa pessoa deixa as pessoas na mão. Você espera que ela tivesse certas características e ela não possui. Ela não consegue ser responsável no seu trabalho, ela não consegue assumir responsabilidades, as pessoas não conseguem contar com ela. Então, quando você olha para uma pessoa que não amadureceu, você tem a impressão dessa pessoa que está fora do período que ela deveria estar, ou seja, ela não está apresentando as características que era para ela estar apresentando nesse período específico que ela está vivendo. Então é a mesma coisa, que você tem esse colega de trabalho, imagine aqui uma situação hipotética, que ele foi contratado, ela foi contratada para falar inglês, né? Ela foi contratada para falar inglês com os clientes que a empresa precisava, e esses clientes estão, vamos lá, nos Estados Unidos. E aí essa pessoa é contratada, e quando chega na primeira reunião, para que ela então possa falar inglês com os clientes, afinal de contas foi para isso que ela foi contratada, ela não sabe falar inglês. Você descobre que ela não sabe falar, você descobre que ela não consegue se comunicar, você descobre que ela não está adequada àquele momento específico, àquela situação específica. E é claro, a situação que você tem de frustração não é muito diferente da situação que você tem ao chegar diante daquela árvore e ter essa expectativa que aquele fruto estivesse maduro e ele não está. A fração é a mesma. Isso não deveria estar assim. Isso já deveria ter amadurecido. Essa pessoa deveria conseguir falar porque foi para isso que ela foi contratada. Foi isso que ela disse que conseguiria fazer. Então, esse é o principal, talvez, prejuízo em relação a pessoas que não amadurecem. Elas não apenas prejudicam a si mesmas, porque elas perdem uma série de oportunidades, mas elas também prejudicam as pessoas que estão ao seu redor, porque essas pessoas contam com elas. Essas pessoas contam que essas pessoas dariam conta das suas responsabilidades, dariam conta daquilo pela qual elas foram submetidas ou se submeteram. E uma vez que elas não correspondem a essas expectativas, isso gera frustração, isso fecha portas, e muitas das vezes a nossa reclamação de que as coisas não estão indo bem, de que as coisas não estão indo como a gente gostaria que elas fossem, muitas das vezes é uma certa falta de autorreflexão, de nós mesmos percebemos que de repente nós não estamos a dar match naquilo que é esperado de nós, ou nós não estamos a corresponder às expectativas que nós dissemos que iríamos dar conta. Muito bem, então, dito essa parte, ou falado agora sobre esses prejuízos e tudo que gira em torno das consequências do não amadurecimento, vamos falar um pouco sobre
O que é possível fazer? Bem, essa última parte sobre o que é possível fazer, eu queria que você entendesse isso de uma forma bastante clara, porque dependendo de como você entender essa realidade que nós vamos falar aqui agora, você vai conseguir já colocar isso em prática hoje, e isso já vai conseguir mudar a tua realidade ao longo dos próximos dias. Não há muito segredo, tá? O fato de uma coisa ser simples não significa que seja fácil, mas o fato de uma coisa necessariamente ser simples não significa que ela não demande trabalho, não significa que você não vai ter que se dedicar em ordem de fazer isso acontecer com persistência. Vamos lá, então como é que a gente desenvolve amadurecimento? Como é que nós amadurecemos enquanto pessoas? Bem, a primeira coisa, e eu vejo muito isso na minha prática enquanto psicólogo, que os pacientes que demoram mais tempo para, de alguma forma, processar aquilo que está acontecendo e enxergar mudanças no seu dia a dia, os pacientes que mais demoram são os pacientes que têm mais dificuldade de aceitar o que está acontecendo. Então, ele não é uma pessoa, é uma pessoa que de repente bastante explosiva no sentido de que destrói as coisas, parte as coisas quando está chateado, bate nas pessoas ou nos filhos, desconta nos filhos por causa do estresse no trabalho, etc, etc. E por algum motivo ele chegou até o consultório clínico. O fato é que muito da rapidez ou muito da capacidade dele de melhorar depende da capacidade dele de enxergar que isso é um problema. Então, na medida em que a gente avança, é muito importante que nós entendamos que a primeira coisa necessária para que a gente consiga amadurecer é aceitar a nossa realidade. E quando a gente fala aceitar, muitas pessoas se sentem mal porque elas fazem uma falsa correlação entre aceitar e ficar resignado. Fazem uma falsa correlação entre aceitar e ficar em inércia. Fazem uma falsa relação entre aceitar o que está acontecendo e não fazer nada a respeito. Então, só que, obviamente, as coisas não têm nada a ver. Parte necessária para que alguma coisa seja feita é o reconhecimento de que essa coisa existe. Então, se você tem um problema do coração, a menos que você reconheça que você tem um problema do coração e você busque uma ajuda médica, você não vai fazer nada a respeito. Portanto, você não vai buscar um médico. Só que não buscar um médico pode, em muitos casos, agravar o teu quadro clínico. Então, é muito importante que, independentemente de qual seja a tua situação, você consiga sentar com você mesmo e entender e perceber e reconhecer que você está em falta. Seja porque você é uma pessoa que não é responsável, seja porque você é uma pessoa que não é pontual, seja porque você é uma pessoa que faz fofoca, seja porque você é uma pessoa que fala mal dos outros, seja porque você é uma pessoa que não é competente, seja porque você é uma pessoa que não ama os outros, que é egoísta, seja porque você é uma pessoa que não se dedica nas coisas, seja porque você é uma pessoa medrosa, seja porque você é uma pessoa que não se dedica no seu trabalho e sempre espera que os outros façam por você. Independentemente de qual seja o seu problema, o primeiro passo para que haja alguma mudança é o reconhecimento. É o reconhecimento que isso é uma realidade na tua vida. Por mais feio que possa parecer, por mais vergonhoso que possa fazer, eu não estou dizendo para você sair e falar para os quatro cantos, para as pessoas que você tem tal coisa, ou você é assim, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você precisa reconhecer para você que isso que está acontecendo é uma realidade na qual você tem participação. Ah, mas eu não tenho parte nisso, é culpa do fulano e da fulana. Não. É, quanto mais você assumir responsabilidade, que a gente já vai falar na próxima fase, mas quanto mais você reconhecer que você é parte disso que está acontecendo, mais capacidade você tem de fazer alguma coisa. E é isso que nos leva ao segundo passo, são apenas dois passos aqui. Uh, Segundo passo, mas eu vou adicionar um terceiro, vamos lá, um terceiro de bônus. Mas então a primeira coisa é você aceitar a sua realidade. A segunda coisa é se responsabilizar por essa realidade que você acabou de assumir. Ora, se você acabou de perceber que você é uma pessoa que não é competente o suficiente, ou que falta alguma coisa em você, ou que algo em você não está como deveria estar, olha, isso não pode ficar apenas na teoria.
Então espera-se que você faça alguma coisa a respeito. E o que você pode fazer a respeito? Se responsabilizar por transformar essa coisa. E é muito interessante que quando a gente fala sobre se responsabilizar, as pessoas logo fazem uma relação de responsabilidade com culpa. Então, se eu me responsabilizar, eu não posso me responsabilizar por isso, porque se eu me responsabilizar por isso, vai ficar parecendo que eu sou culpado por isso que está acontecendo. E isso não poderia estar mais longe da verdade. A culpa e responsabilidade são coisas bastante diferentes. Você pode não ser culpado por alguma coisa que acontece com você, ou que aconteceu com você, mas você tem a responsabilidade por fazer alguma coisa a respeito disso que está acontecendo com você. Seja uma injustiça, seja porque alguém falou mal de você, seja porque alguém te tratou mal, seja porque alguém fez comentários indevidos, seja porque alguém foi injusto com você. Não, não importa. Certamente não foi sua culpa, mas é sua responsabilidade não permitir que isso estrague seu dia, não permitir que isso faça você descontar em outras pessoas, não permitir que isso te impeça de fazer aquilo que você precisa fazer, não permitir que isso te tire a força necessária para enfrentar os seus desafios. Então, a segunda coisa bastante importante é, após você ter assumido a tua realidade, após você ter reconhecido que algo está acontecendo, você precisa assumir responsabilidade em fazer alguma coisa a respeito. Não precisa ser uma coisa perfeita. Não existe perfeição na nossa vida humana. Agostinho de Hipona, o grande filósofo e também padre da igreja antiga, dizia que as ações humanas serão imperfeitas porque aquele que as faz é imperfeito. Então, nesse sentido, se somos todos imperfeitos e não vamos alcançar a perfeição enquanto estamos aqui, é de se esperar que você reconheça as suas limitações, faça alguma coisa em relação a elas. E aqui, um bônus, uma terceira coisa que não é menos importante em relação às outras, mas eu acho que vale a pena falar, é a capacidade que você tem de manter aquilo que você se responsabiliza por. Toda vez que você se responsabilizar por algo, isso não é indicativo de que necessariamente você vai fazer uma, duas e a coisa vai resolver. A maioria das questões terapêuticas, por exemplo, de saúde mental, são coisas que levam tempo, são coisas que demandam energia, demandam esforço, demandam atenção, dedicação. E no final de tudo, por assim dizer, é muito importante que você consiga manter os ganhos que você vai conseguir na medida em que você for se responsabilizando. Então, reconhecer a tua realidade, se responsabilizar por essa realidade e manter as atitudes que você começar a tomar uma vez que você se responsabilizou por essa mesma realidade. Esse é o meu vídeo. Eu espero que você possa ter assistido até o final. Esse primeiro vídeo foi um vídeo um pouco mais longo. A gente vai ver se fala, inclusive, aqui nos comentários se vale a pena um vídeo mais longo, um vídeo mais curto. De qualquer das formas, foi muito bom falar com você sobre esse tema que é bastante importante. Então, não saia desse vídeo, por favor, sem você se inscrever nesse canal. Clica no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Eu vejo você na nossa próxima conversa. Até lá.